Louvado seja Deus. Olha, irmãos, para um ensaio ficou bom. Confesso para vocês. Para um ensaio ficou bom essas batidas. Mas para aquele que ressuscitou ao terceiro dia e vivo está entre nós, merece mais do que isso. Vamos aplaudir Jesus? Vamos aplaudir. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28. Quero agradecer aqui essa oportunidade. O pastor Jean nos estende essa oportunidade. Quero ler com você Mateus 28. Livro de Mateus, vamos meditar alguns minutos nessa palavra. Hoje, igreja do Senhor Jesus, né? É o dia da ressurreição. Hoje nós temos motivo de glorificar o nome santo de Jesus. E olha que Deus está falando bastante coisas conosco hoje, nos ensinando. Mas eu quero ler com você Mateus capítulo 28. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Eu quero ler aqui o primeiro versículo e assim a igreja vai lendo sucessivamente. Cada irmão vai lendo um versículo aí. E diz assim a palavra de Deus. O tema é a ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. O 2. Mas os anjos responderam, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. E indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos salvo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Eu quero repetir o versículo 6 com toda a igreja. O versículo 6. Vamos lá numa só voz. 3, 2, 1. Ele não está aqui, porque já ressuscitou,
como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Glória a Deus. Assente-se. Glorificado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ressuscitou. Amém, igreja? Ele ressuscitou. O motivo de você estar aqui e adorar o nome santo de Jesus é porque Ele ressuscitou. Hoje é o terceiro dia, onde todo o Brasil se comemora Sexta-feira Santa. Veio o sábado, o dia que antecedia a ressurreição. E o motivo da igreja, hoje na terra, glorificar, acreditar, testemunhar, é sobre a ressurreição de Cristo. Isso é muito pessoal e direto a nós, irmãos, a igreja de Cristo. Porque recebemos Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. E o texto aqui de Mateus diz que após ser crucificado, Jesus já tinha dito aos homens, aos discípulos, que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Glória a Deus. A palavra ressurreição na Páscoa, um dos seus significados em hebraico, em grego ou em outras línguas, vai falar diretamente sobre salvação. Páscoa, ela tem tudo a ver com salvação. E quando falamos de ressurreição hoje, a igreja viva e ativa na terra, hoje é um dia que muitos de nós estamos ressuscitando. Muitos estão ressuscitando do pecado, das más práticas, de coisas que eles se apegam, mas muitos estão ressuscitando para a glória de Deus, para exaltar o nome do Senhor. Onde uma diversidade de igrejas celebraram o batismo sobre as águas, quando a Bíblia vai dizer que morre o velho homem e nasce a nova criatura em Cristo Jesus, porque Ele é o único verdadeiro, suficiente Salvador eterno para a humanidade. Você foi encontrado por Ele. Você, aleluia, ressuscitou no dia que você entregou a sua vida a Jesus. Então, se tem algo que nos leva a adorar a esse Deus, é anunciar esse Evangelho, pregar esse Evangelho. E da mesma forma que um dia nós nos ressuscitamos em Cristo Jesus, a chama do Espírito Santo que está em você, ela faz toda a diferença. Essa é a marca da igreja, a base da nossa salvação, glória e esperança. Você tem esperança? Você tem esperança, igreja? Você crê no Cristo vivo? Ele ressuscitou e vivo está. Falar de ressurreição nesse período era um tempo de gozação, porque os judeus não acreditavam na ressurreição. Eles zombavam, falavam mal, perseguiam aqueles apóstolos, homens e mulheres que adoravam a Deus. Porque para os judeus, uma vez que morreu, a vida acabava ali, e não haveria uma outra vida. Mas Jesus pregava o contrário. Eu vou ter com meu Pai, e quando eu chegar lá, eu vou vos preparar lugar. E quando eu vos preparar, o que vai acontecer, igreja? Jesus vai o quê? O que Jesus vai fazer, irmãos? Ele vai vir.
Eu creio que você sabe disso. Apenas o pastor respondeu. Mas há uma promessa sobre a sua vida. O cristão não pode esquecer daquilo que Deus determinou sobre a sua vida. Jesus voltará. O texto diz: o anjo que chegou naquele sepulcro era o Todo-Poderoso. Os guardas temeram. E quando viu as mulheres, perguntou: o que você veio fazer aqui? Era o mesmo. E o anjo disse para elas: ele não está mais aqui. Aleluia. Ele não está mais lá. Hoje, se algum de nós, se você já não foi até Israel, em Jerusalém, ou se um dia você for lá, esse texto está escrito em hebraico, numa tábua em cima da porta ao entrar ao sepulcro. O sepulcro está vazio, aleluia. Glória a Deus. Essa tradução está no mundo inteiro, igreja. Da onde você for, o país que você entrar, o evangelho ele é único e verdadeiro. Várias traduções vão dizer: ele não está mais aqui, aleluia. Ele vive. Glória a Deus. Essa é a nossa esperança, a esperança da glória, porque Cristo vive. Posso crer no amanhã. A ressurreição de Jesus é um dos maiores milagres de Deus na terra. Nós temos motivo para agradecer, porque Ele nos amou primeiro. E por esta palavra, a melhor notícia que o mundo já ouviu, a melhor notícia que o mundo já ouviu, foi que o túmulo está vazio. A palavra jazia. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Um dia esteve, hoje não está mais. Aleluia. Hoje Ele está em nós. Ele está em você. A pessoa do Espírito Santo. Ele diz: eu vou vos preparar lugar, mas eu vou deixar quem com vocês? O Espírito Santo de Deus. A aliança com promessa. As mulheres tiveram ali a prudência de ir lá, mas ele disse: vinde e vede o lugar aonde o Senhor Jesus jazia. A história da Páscoa não termina num funeral, mas sim com uma grande festa. Porque antes de acontecer a Páscoa, a Bíblia vai nos dizer que acontecia a festa dos pães asmos. Era um período de festa, era um período de alegria, era um período de fé, mas também um período de perseguição. Porque o judeu não acreditava na ressurreição. O túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja, para anunciar Jesus Cristo cada vez mais forte. Assim como você anuncia hoje o que Cristo mudou e fez na sua vida. O problema é que muitos de nós nos esquecemos. E chega nesse período a gente fica um pouco empolgado, quer comer ovo e coelho. Não sei, Pedro, qual a descendência de coelho colocar ovo, essa história toda. Chocolate, isso nos encanta, né, pastor Jean? A gente fica meio desligado, mas nós temos que estar ligados na Bíblia, porque tudo isso é uma fantasia, tudo isso é uma simbologia, tudo isso é um mercado que faz girar a economia no país. E outras festas que você conhece, como o Natal, como algumas festas no ano que acontecem, irmãos. Isso são coisas criadas pelo homem.
Mas quando chega esse período, é período de nós glorificarmos. Essa madrugada, eu sei que muitos acordaram na madrugada, como essas mulheres foram no sepulcro, e foram ali visitar o túmulo de Jesus. Hoje, nos dias atuais, pessoas, adoradores, incrédulos, eles vão visitar o túmulo do Buda, de Maomé, de outros deuses, aqui no Brasil que você conhece, deuses de barro, deuses de madeira, ou de qualquer outro material, e a matéria vai estar lá. O incrédulo vai adorar a matéria, mas quem é nascido de novo, não. Quem é nascido do Espírito Santo, não. Quem crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, não. Ele tem a certeza, ele tem a esperança da glória, que Jesus ressuscitou. No dia de hoje, ao aurora, pela manhã, muitas pessoas acordaram. Muitos acordaram e foram orar, foram agradecer. Essa madrugada eu acordei e comecei a falar com Deus. Algumas palavras, gratidão, porque se hoje somos salvos é porque Ele morreu na cruz do Calvário pelo nosso pecado. O sangue foi derramado, foi pago um preço pela vida da igreja. Muitas igrejas fizeram culto matutino às 5 da manhã, se reuniram. Quem andou na cidade viu os católicos, apostólicos, romanos andando, adorando, cantando, carregando capim, flores. E a igreja do Senhor, o que muitos de nós estamos fazendo, isso é um alerta para nós. Porque se pregamos e cremos, se anunciamos que Ele ressuscitou, nós temos esse compromisso de nos levantar e dizer: Ebenezer, 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 até aqui o Senhor nos ajudou. Gratidão, Deus, pela salvação que hoje eu obtenho, pela graça, porque se nós formos visitar o túmulo, vazio está, Ele vive. Eu posso cantar hoje, porque Ele vive. Eu creio no amanhã. Igreja, não se esqueça da aliança que Deus tem com você. Não se esqueça. Nós pregamos um Cristo que esteve morto e hoje Ele está vivo. Amém? Ele esteve morto algumas horas, mas vivo está para a glória de Deus, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. Não um Cristo que esteve vivo e Ele está morto, não. Eu não vou dizer aqui, eu posso ouvir um aleluia, porque nós falamos de um Deus que Ele foi perseguido, injustiçado. Jesus foi morto no madeiro, mas hoje Ele ressuscitou e vivo está entre nós, aleluia. É essa a convicção que nós levamos, que nós cremos, que nós pregamos. A morte é um terror para o mundo, mas para Jesus Cristo, o Rei dos Reis, a morte foi vencida por Jesus. Ele venceu a morte. Ele arrancou os aguilhões da morte, e a morte será lançada no lago do inferno. É isso que a Bíblia diz. Então, quando chega esse período, querido, pode comer o chocolate, não tem problema nenhum. Mas não se apegue com a simbologia, não se apega à modernidade deste mundo. Apologia que pregam, apostasia que estão pregando. Nós cremos no Cristo vivo e reto, verdadeiro.
que em breve está voltando para arrebatar a sua igreja e levar você para viver e morar com Ele. A ressurreição de Cristo é a demonstração do supremo poder de Deus na terra. Ele venceu a morte, Ele está vivo pelo século dos séculos. Amém, igreja? Jesus está vivo pelo século dos séculos. Amém? Por isso que Ele disse para aquelas mulheres: vai correndo, vai com pressa, anuncia que que Jesus ressuscitou. Anuncia. Hoje você tem anunciado, evangelizando, pregando, anunciando. O dia de hoje é um dia de milagres, aonde o Espírito Santo, Ele vai ressuscitando pessoas de diversas categorias e de diversas situações. Pessoas que entregam a sua vida a Jesus também, que entende que na Páscoa Ele ressuscitou, a glória é dele, o poder é para Ele, tudo é para o louvor da glória dele. A ressurreição de Cristo é um fato inegável no mundo inteiro. Na sexta-feira começa o julgamento, a morte. Você conhece bem a história. No capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, ele relata sobre a fé dessa mesma ressurreição. Primeira Coríntios vai dizer assim, capítulo 15: também vos notifico, ele diz à igreja, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceste. Paulo falando à igreja, para que não se engane, pelo qual também sois salvo, e retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que credes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Pegue aí, irmãos, mensagem de Saulo à igreja aos Coríntios, mensagem de Jesus para mim e para você hoje, no século 21. Jesus passa a Saulo o que ele recebeu do Pai, e hoje nós recebemos de Jesus a sua palavra de ressurreição e salvação. A necessidade de permanecer no cristianismo e no evangelho, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefás, e depois pelos 12. Cefás aqui é Pedro, um dos significados do nome de Pedro, Petro. Paulo traz uma advertência à igreja, aos coríntios, que vocês não caiam em esquecimento. Depois visto isto, uma vez, por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui
a igreja de Deus. Pesou para o apóstolo Paulo aqui, mas o Senhor apareceu a ele. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito, mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ou seja eles, assim pregamos e assim havemos crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. Esses eram os judeus, esses eram aqueles que zombavam e tentavam desconstruir a versão do Cristo vivo ressuscitado. Aleluia. Ele vive, e no meio da tua igreja Ele está, fazendo aquilo que Deus determinou, amando a igreja, salvando a igreja. Nós adoramos a Cristo, porque Ele fez o sacrifício na cruz do Calvário. Ele abriu a porta da esperança para a igreja. E uma vez que você recebeu Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, Ele está contigo, Ele está conosco, todos os anos. Quando chegarmos nesse período, a nossa fé não está fundamentada em mito, a nossa fé não está fundamentada em comércio, a nossa fé não está fundamentada em história humana, a nossa fé, ela está em Cristo Jesus, aleluia. Essa é a fé que a igreja prega, anuncia, acredita. Aquele que morreu calado, pelo meu e pelos seus pecados, que quando chegar esse período, nós possamos fazer consagrações, orações, gratidão, louvando, engrandecendo, agradecendo, porque você é um escolhido de Deus, você faz parte desta igreja, que vai morar no céu, que anuncia um Deus, que vivo está, e que te ama, para a glória de Deus. O túmulo está vazio. Então Paulo, ele argumentou aqui com a igreja em Coríntios: não acredite nas falsas promessas, acredite em Deus, acredite no único e verdadeiro Salvador, Cristo Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No versículo 50, no capítulo 15, está a evidência, a maior evidência, que todo o poder foi dado a Ele, nos céus e na terra. Eu quero lhe pedir essa noite, igreja amada de Jesus, guarde essas palavras. Quando você pensar em oscilar a sua fé, guarde essas palavras. O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, disse: e agora digo isso, irmãos. Ele chama a igreja, irmãos. Paulo tinha um carinho muito especial pela igreja. Que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Presta atenção. Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Há uma evidência que seremos transformados. Herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Paulo falando a língua dos anjos, revelação de Deus na igreja, pelo anjo do Senhor, lhe fala um mistério. Na verdade, nem todos que dormiram,
mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, os incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqueles que dormiram no Senhor, ressuscitarão primeiro para a glória dele. Não haverá perdidos. Se morreu em Cristo Jesus, herdará a glória no último dia. A trombeta vai soar e a igreja vai subir, igreja. Não haverá perdido, porque a fé transformou. Deus não quebra a aliança, porque convém que isso, quem é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e o que isso que é mortal, se revista da imortalidade. A única forma de se revestir é pela palavra de Deus. Coma a palavra, leia a palavra, ame a palavra, e ela vos libertará de todo o mal dessa terra, e vai lhe garantir a vida eterna. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, é isto que é mortal se revestir da imortabilidade, então cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está o inferno? A tua vitória. Ora, o aguilhão e a morte e o pecado, e a força do pecado é a lei, mas a graça de Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir, profetizar sobre a tua vida esta palavra: mas a graça de Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança da glória da igreja. Não desista. Não olhe para a direita nem para a esquerda, porque a graça do Senhor, por intermédio de Jesus Cristo, te dá a vitória. Amém, igreja? Portanto, meus amados irmãos, olha o carinho do apóstolo: sede firmes e o quê? Alguém aqui pensou em desistir? Olhar para trás? Não faça isso. O apóstolo, ele fala para a igreja: meus amados irmãos, sejam firmes e constantes. Ele não disse aqui que você não vai ter problema, nem dificuldade. Ele não disse aqui que você não vai ter algumas ondas para você pular, não. Ele não disse aqui que será um mar de maravilhas, também não. Mas ser firme é ter convicção no Cristo vivo e verdadeiro, constante. Aconteça o que acontecer, eu amo a Jesus, eu amo ao Senhor dos Exércitos, eu amo a tua palavra, eu amo a tua abundância, eu amo as tuas obras, sabendo que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Amém? Se coloque de pé.